Vocês são muito novinhos, vocês não tiveram que recomeçar ainda não, né? Não, acredito que, assim, drasticamente não. Acho que... vocês são muito novinhos. Eu tive que recomeçar uma vez na minha vida, um recomeço mesmo, que foi quando eu quebrei em 2014 e vim morar em São Paulo. Saí do Rio de Janeiro e vim morar em São Paulo. E muitos já conhecem meu testemunho, eu quebrei financeiramente, vergonhosamente, emocionalmente, entrei numa depressão profunda, num ataque de pânico muito feio mesmo, algo muito terrível, e acabei sendo expulso, né, pro meu destino. O que é ser expulso pro seu destino? Você não fez nada para merecer aquilo, mas está colhendo algo e você não consegue mais ficar naquele lugar onde você está por causa das perseguições, por causa de tudo. Você sai dali, vai para um lugar e, na verdade, você descobre que aquela era a vontade de Deus. Você está sendo expulso, mas é para o seu destino. Isso aconteceu comigo em 2014 para 2015. Então, fazem 10 anos que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. 10 anos já, agora em 2025, que eu estou oficialmente como palestrante. Eu comecei em 2014, né? Minhas primeiras aulas do Instituto Destiny, né? Ano passado, 2024, nós fizemos 10 anos do Instituto Destiny. Aliás, você precisa assistir o documentário do Instituto Destiny, está bonito demais. E esse ano completa 10 anos que eu estou fazendo o que eu estou fazendo em termos de como palestrante, professor, e escritor e etc. Então, olha só. O recomeço, ele começou a melhor fase da minha vida. Eu achava que estava bem e que ter quebrado foi uma desgraça. Sim. Mas depois eu entendi que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha que coisa estranha. Uma coisa que as pessoas querem fugir pode ser a melhor coisa da vida, da história delas. Por que você acha que as pessoas querem fugir? Porque dói. Porque é vergonhoso. Porque é estressante. Porque quais são as dores do recomeço? Anote aí, dores do recomeço. Você vai ficar com o emocional abalado. Você vai regredir o nível que vivia, o nível social, financeiro. Sim. Você vai ter uma quebra de orgulho, porque você vai ficar em um estado de humilhação. E você vai entrar num estado de ansiedade e preocupação que você nunca teve antes. Então, as dores do recomeço, as pessoas... Aliás, o ser humano quer fugir de dor o tempo todo. O tempo todo o ser humano quer fugir da dor. Quer fugir da dor. Só que, às vezes, é inevitável. A dor chega, a dor vem e não tem para onde fugir, meu irmão. Então, nós hoje temos a opção clara de entender que essas dores do recomeço, o emocional abalado, diminuir o estilo de vida que você tinha, né? Regredir, quebrar teu orgulho, porque vai passar por algumas humilhações, aumentar seu nível de ansiedade e preocupação, faz parte do processo. E quem sobrevive a esse processo consegue viver o propósito. Mas como que a pessoa consegue identificar que ela está vivendo um recomeço? Por algo divino, por ser um processo divino, ou por algo de um erro que ela cometeu? Muito simples. A Bíblia fala sobre plantar e colher. Se o que você está colhendo foi algo que você plantou, foi algo que você fez por merecer, você está recomeçando porque errou. Agora, você não sabe de onde veio essa quebra. Você não plantou isso. E de repente chegou, é algo divino na sua vida. Deus vai usar os dois para glorificar o nome dele. Tanto o teu erro, e que ele vai perdoar se você se arrepender, quanto quando ele manda para te promover. Agora, que quando Deus manda, é para te promover mais rápido. As coisas acontecem mais rápido, né? E você também não fica com aquela culpa de, puxa, fui eu que fiz, estou pagando o preço de algo que eu que fiz. Você não fica com isso. Foi tipo o que aconteceu com José do Egito? Que tipo, ele entrou no processo quando estava na casa do pai. Não fez nada. Não fez nada. Aí, para ir para o Egito, lá no Egito... Para ele ser um dia governador, ele tinha que ser levado ao Egito. Ele não iria por livre e espontânea vontade. Então ele é expulso para lá. Como ele foi expulso para lá? Sendo vendido pelos seus próprios irmãos. E se a gente souber que vai ter que passar por esse processo doloroso, a gente não aceita o destino. Porque Deus mostra o destino, mas não revela o processo. Porque o destino todo mundo quer, o processo ninguém quer. E você abriria a mão do destino se soubesse como seria o processo. Muito bom. Então Deus te joga para o teu destino obrigatoriamente. Você acredita que todo mundo vai passar por um recomeço? Todo mundo tem um momento na vida que ele vai ter que apostar todas as fichas? Em algum nível, sim. Talvez nem todos vão passar por um recomeço como eu recomecei. Do zero, em todas as áreas eu tive que recomeçar. Na família eu quase perdi. Financeiramente eu perdi tudo. Emocionalmente perdi tudo. Fiquei quebrado emocionalmente num nível assim. Tá.
Mas nem todo mundo vai ter que quebrar em tudo. Mas eu acho que algum nível de recomeço todo ser humano passa. Nem que seja de emprego. De relacionamento. Ou você casou com a primeira pessoa que namorou. Nem todos. A maioria teve que recomeçar amorosamente, sentimentalmente. Então, por exemplo, uma transição de carreira pode ser um recomeço. Ou, não de carreira, mas talvez de trabalho. Mesma área, mas só mudou a empresa. É um pequeno recomeço. É um pequeno recomeço. Mas assim, o recomeço é quando você perdeu em todas as áreas e vai ter que ir para outro lugar começar do zero. Aí isso é um recomeço de verdade. Agora, a gente tem pequenos recomeços na nossa vida o tempo todo, né? Você imagina quem perdeu, tipo, o meu pai que perdeu a esposa. Ficou 44 anos casado, 45 anos casado, e aí depois tem que recomeçar. Agora está recomeçando, mas é muito difícil. Quando você perde alguém, quando você passa por uma perda tão grande como essa, e ter que recomeçar não é fácil. Mas só que pode ser o início de grandes dias na sua vida. Por isso você tem que estar focado no que Deus espera de você através desse recomeço. Você tem que estar focado no que Deus espera de você através desse recomeço. O recomeço é aquele... O recomeço mesmo é aquele que tem até uma frase crente que fala, né? Queimei as carroças. Para não voltar atrás. Isso, é só assim. Não olhar para trás, vou seguir em frente ou não. Existe. Não, eu acho que quando Deus te permite recomeçar, é para fazer tudo novo. Né? O passado ele vai virar um retrovisor no teu carro. No carro tem um retrovisor e tem um para-brisa. São os dois vidrinhos que tem. O retrovisor é só para você dar uma olhada rápida para trás. O para-brisa é para você olhar o tempo todo para frente. Então, isso é o nosso passado quando a gente está com Deus. Foco no para-brisa, de vez em quando a gente olha para o retrovisor, mas não é para voltar para lá, é só para ter referência do que está vindo. Peraí, só para não sair desse assunto, aproveitando que você usou o exemplo do carro, existe algumas placas que sinalizam que você está entrando num recomeço? Ou que esse recomeço está no final? A estrada da vida é cheia de placas, né? Só que nem todo mundo consegue enxergar. Então, eu diria que as placas são os avisos divinos. O GPS é o Espírito Santo, o Waze é o Espírito Santo, e você é o carro. E a estrada é a vida. Então, se você prestar atenção nas placas e no Waze, ou seja, nos recados divinos, e na presença do Espírito Santo, que é o Waze que vai te guiando, vira à esquerda, 800 metros vai à direita, você vai errar muito menos e vai sair muito mais rápido desse recomeço, ou seja, dessa quebra, desse problema que você está passando. Se você está me assistindo agora e está passando por um recomeço, digite aqui agora nos comentários recomeço. Se você está passando por algum recomeço em alguma área da tua vida ou em tudo, digite agora nos comentários recomeço, porque eu quero te conhecer. Posso ir? Me permite? Pode. É que hoje o André quer dominar. Meu Deus do céu, tá abrindo o coração aqui. Em um dos seus livros você fala sobre a zona de expulsão. E eu acho que isso está muito atrelado com o recomeço também. Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu tenho um livro chamado Descubra Seu Destino. No capítulo 2, se eu não me engano, eu falo sobre zona de expulsão, que é quando você não fez nada e vai ser expulso de algum lugar. Né? Abraão teve que sair da terra da parentela dele, Jacó brigou com Esaú, teve que fugir de Esaú, acabou sendo expulso do seu destino. José foi expulso pelos seus irmãos e acabou vivendo o seu destino. Todo mundo que é expulso acaba vivendo o seu destino. Ruth perdeu o marido, ficou sem nada e, entre aspas, foi expulsa. Não é que ela queria sair de Moab. Ela teve que ir para Israel para sobreviver. Então ela foi expulsa para o destino dela. Chegou lá, ela casou com Boaz e virou bisavó do rei Davi. Então é tremendo quando Deus nos faz recomeçar para nos dar algo melhor. Isso é muito forte, é muito poderoso. Mas você pode falar alguns sinais de uma zona de expulsão? Porque eu vejo que muitas pessoas, algumas coisas começam a dar errado, tipo no trabalho, alguma coisa, elas acham que estão vivendo uma zona de expulsão, mas na verdade não é. São coisas que elas mesmas fazem, né? Coisas que elas plantaram. A zona de expulsão é quando, vou repetir, quando você não fez nada e tudo está contribuindo para você sair. Porque, assim, uma coisa, um inimigo, ele consegue tocar, tudo não. Se está tudo dando errado, só pode ser Deus te tirando dali. Sim. Porque o inimigo não tem poder para tocar em tudo. Ele consegue tocar em algumas coisas, mas não em tudo. Então, assim,
Poxa, minha vida financeira, minha vida sentimental, minha vida matrimonial, minha família, minha saúde, está tudo sendo tocado. Deus está querendo me tirar daqui para me levar para algum lugar. Não necessariamente esse lugar é geográfico. Às vezes ele quer só me mudar de nível. A gente tem que estar atento nisso, principalmente quando a gente não plantou para estar colhendo o que está vivendo. Aí pode ser uma zona de expulsão, ou seja, é Deus purinho te pegando e te levando para outro nível através da dor. Rapidinho. Tem uma pregação sua que você fala sobre os labirintos espirituais, que é justamente isso, né? Deus colocando algumas barreiras, algumas paredes... Para te levar para onde você tem que ir. Isso é muito forte. Então, o que você faz? Você só não para de caminhar. Apareceu uma parede. O que é um labirinto? Tem uma parede para cá, eu viro para cá. E agora tem uma parede aqui, eu viro para cá. Então, Deus nos coloca em labirintos nessa vida, portanto que a gente não pare de caminhar para nos levar para o caminho certo. Se ele deixasse a gente sem os labirintos, a gente ia em frente direto e poderia pegar o caminho errado. Então é muito importante a gente não parar de caminhar, independentemente do que você está passando, não pare de caminhar. Porque se você vê uma parede na tua frente, Deus colocou ali para você virar à direita. E tem uma parede aqui, Deus colocou ali para você virar à esquerda, até te levar para o seu destino final. Você comentou sobre quando a pessoa está vendo um recomeço, ela precisa orar bastante e conversar com pessoas. Mas isso serve para qualquer nível de recomeço? Tipo, porque tem pessoas que estão recomeçando porque perdeu o filho, enfim. Qualquer nível de recomeço. Oração é terapêutico e conversar com pessoas também. E Deus vai usar a oração e vai usar pessoas para qualquer recomeço. O recomeço da dor de perder alguém, o recomeço de ter que morar em outra cidade, perder tudo e ter que recomeçar do zero, de começar a tua família de novo porque você perdeu a tua. É tanta coisa que te leva a um recomeço. Emoções, ter que recomeçar as emoções, você perdeu amizades que te feriram, familiares que te traíram. Mas é possível. O importante é quem está escutando saber que o recomeço é possível e pode ser a melhor fase da sua vida se você aproveitá-la. Se você aproveitar bem a vida, aproveitar bem a oportunidade que Deus está te dando. Tiago, e quando o recomeço para mim é mais difícil? Por exemplo, eu tenho 26 anos, para eu recomeçar na vida hoje vai ser mais simples, porque eu não tenho esposo, não tenho filhos. E para quem já tem uma bagagem? Nenhum recomeço é fácil, mas para quem já tem histórico, é muito mais difícil. O que é histórico? Você está falando, já tinha esposa, já tinha filhos. Mas a pessoa não tem mais experiência? Nem sempre, porque nem todo mundo que é mais velho é mais experiente. Tem gente com 20 anos que aprendeu mais do que quem tem 35, 40. Justo. Porque, como a gente falou naquele episódio sobre maturidade, a maturidade não vem com a idade, vem com as batalhas vencidas. Então, a pessoa às vezes tem 40 anos e não aprendeu nada com as batalhas da vida. E tem gente que com 20 decidiu aprender mesmo, de verdade. Entendi. Tem muito disso, sabe? Agora, o recomeço, ele é uma oportunidade divina para dessa vez você fazer melhor. Anote isso, por favor, para quem está anotando. O recomeço é uma oportunidade divina para dessa vez você fazer melhor. Boa. Dessa vez você vai acertar, dessa vez você vai longe. E no seu recomeço, o que você teria feito diferente? 2014, que eu faria diferente? Eu não faria nada diferente, porque graças a Deus eu me tranquei em oração, escutei as pessoas certas e trabalhei muito. Saí do vitimismo, do coitadinho. Nunca fiquei, Deus que me quebrou, coitadinho de mim. Saí para trabalhar, fui para a rua, pedi a força para Deus. Cada celular que tocava, que era gente me cobrando, eu atendia, chorando, às vezes tremendo de medo, porque era muita cobrança, muita humilhação, muita ameaça, mas atendia. Foi um conselho do meu pai, por isso que é bom você estar debaixo de bons conselheiros. Meu pai falou, não importa o que aconteça, atenda o telefone. Não deixa ninguém achar que você está fugindo da dívida. E eu atendi todo mundo e foi assim que o recomeço aconteceu. O meu processo mais difícil durou só 9 meses. Por que durou só 9 meses? Porque eu tomei a atitude de recomeçar mesmo. Oração, andar com as pessoas certas e muito trabalho estratégico. Muito trabalho estratégico. E aí consegui sair rápido. Se um filho seu, por exemplo, você identificou que ele está passando por um recomeço, qual o conselho que você daria e qual que é o limite que você... Vou ver o que eu posso fazer, deixa ele na dele, é o caminho dele. Que quando é colega, você já tem uma certa limitação, mas filho, você tem um amor incondicional. É lógico. Eu recorreria à mesma resposta, sensibilidade espiritual. Eu oraria e falaria, Deus, o que eu faço com meu filho?
A minha paternidade, a minha amizade é 100%, eu não vou poder negar isso. Mas eu digo às vezes, eu tenho a oportunidade de recomeçar, de dar o dinheiro para ele recomeçar. Será que Deus quer que eu dê esse dinheiro para ele recomeçar? Ou Deus quer tratar com ele para ele aprender a ser dono do próprio nariz, do próprio negócio? Então eu tenho que ter essa sensibilidade espiritual de falar, Deus, como eu ajudo o meu filho nesse recomeço? Agora, conselhos, abraço, carinho, meu amor, minha amizade, é 100%, ele vai poder contar. O que torna a dor do recomeço algo tão importante, tão crucial assim para a vida? Porque você só aprende quando está quando tá num aperto. A dor te leva para o aperto necessário para você prestar atenção em tudo. Entendi. Uhum. Entendeu? Tem um filme que eu gosto muito, antigo, chamado A Cruzada. E quando o cara da cruzada vai passar o legado para o filho dele, que era um filho bastardo, ele coloca ele de joelhos, coloca a espada no ombro, faz ele fazer o juramento e depois dá um tapa na cara dele. Pau! Na época eu não entendia. Aí, porque ele falava assim, isso é para que você nunca esqueça do que você jurou. Hoje eu entendo, ele fez ele sentir a dor do tapa porque você nunca esquece que quem te deu um tapa na cara. E aí você vai lembrar daquele momento do que você jurou. Então ele fez ele ter uma dor para lembrar do juramento. A dor emocional, que é mais forte do que a dor física, faz você lembrar das coisas. Por isso que Deus usa muito a dor para te ensinar. Porque ele conhece todo o processo pedagógico do ser humano. O ser humano aprende muito mais rápido e definitivamente assim. Você tem uma pregação em que você diz que a única forma, não a única forma, né, mas uma das formas de Deus trabalhar na sua vida para mudar o seu valor é através das pressões. Aí você usa a analogia com a uva. Com a uva, a prensa da uva, a prensa do azeite. Exatamente. Não é a dor da prensa que faz você mudar o teu valor. A uva custa R$20. O vinho custa 10 mil, dependendo da garrafa. A diferença é o processo. A uva teve que ser pisada, fermentada, guardada em barril por muito tempo para depois ter esse valor todo. A uva tem prazo de validade, o vinho não, pode durar centenas de anos. Então, você muda o teu valor e você muda a tua durabilidade de acordo com o processo que você passou. Isso é forte demais. Então, é um recomeço para a uva, mas é um recomeço que vai dar longevidade para ela e prosperidade. Tiago, até que a gente falou de recomeços que foram colocados na nossa vida, mas recentemente você já teve algum recomeço que você escolheu em alguma área? Um micro recomeço, assim, né? Isso. Tive no casamento, eu e Janine, a gente passou por situações muito difíceis. Vai fazer 20 anos de casado, a gente passou por situações muito difíceis. E teve uma vez que a gente pensou realmente em separar. E quando cheguei a sair de casa e tudo, e quando a gente conversou, a gente decidiu assim, nunca mais a gente vai passar por essa crise. Nunca mais a gente vai pensar em separação. Nunca mais. E a gente fez uma aliança um com o outro, que é a aliança que a gente está vivendo hoje. E recomeçamos. A gente não estava disposto a perder a nossa família, a gente estava muito desgastado, a gente estava sem entender um ao outro. Mas uma coisa eu sempre digo para os casais, tudo é uma fase se você está com Deus. Se você está com Deus, é só uma fase, vai passar. E passou. Quase foi. Mas a gente conseguiu salvar, foi um recomeço. Mas quais foram as práticas assim? Porque recomeço é você não pode seguir de onde você está. Você tem que voltar do zero. Primeiro tem que se arrepender. Primeiro tem que se arrepender. Se você chegou no ponto de recomeço e foi pelo que você plantou, que foi o caso do casamento, não foi Deus que me botou nesse recomeço, foi eu que plantei. Então você tem que se arrepender de alguma coisa. Quem está envolvido tem que se arrepender. O que se arrepender? É dar as costas por que você fazia antes. Se arrepender é não ter coragem de fazer aquilo. Não ter coragem. Isso é arrependimento. Então, você para pensar. Você teria coragem de maltratar um animal? De ter relação sexual com o animal? Loucura. Não é loucura? Loucura. Mas tem gente que faz. Porque, então, isso que você falou agora, uma loucura, isso é arrependimento. Assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas tem gente que faz. Sim. Então, assim, quando você olha para um pecado e fala, eu já fiz, mas eu não tenho coragem de fazer isso mais. É arrependimento. Não tenho coragem de fazer isso mais. É forte, né? Tiago, tem um ponto aqui que eu queria entrar.
E as pessoas que elas veem que precisam recomeçar, mas elas não recomeçam por medo? Por exemplo, uma mãe que tem filhos e tal, para ela recomeçar vai ser muito trabalhoso, vai ser muito difícil para ela. Geralmente o recomeço é forçado, não é opcional, tá? Geralmente o recomeço é uma coisa forçada. Você não pediu por aquilo, você não escolhe o recomeço. Né? As pessoas fogem do recomeço. Agora, quando é essa opção, você está falando de uma mãe solteira? Isso, uma mãe solteira. Aí ela fala, poxa, eu tô me sentindo sozinha, estou me sentindo sem sustento e eu não dou conta sozinho, eu preciso de um companheiro, né? Ela precisa tomar a decisão, ela precisa ter coragem e fé. Todo recomeço vai exigir coragem e fé. Olha o que Deus fala para Josué. Ser forte e corajoso. Não desanime e não desmaie. Ou seja, força e coragem não vem de Deus, vem do homem. Senão Deus falar, eu te dou força e te dou coragem. Ele não falou isso, ele falou, você seja forte e corajoso. Não desanime, ânimo também não vem de Deus, vem do homem. Não desmaie diante dessa aflição. Ou seja, força e coragem é um pré-requisito para recomeçar. Você precisa de fé, de coragem, de força para poder recomeçar. Senão você não consegue, por amor aos seus filhos, ou por amor ao teu ministério, ou por amor ao que for a tua vida, você começar de novo.